hoje o Marketing News veio até o NAVE para entrevistar a Laura Rucati e a Carolina Vanzelotti, que são as criadoras da empresa Decola. Pode falar um pouquinho mais sobre a empresa? Oi, Lia, tudo bom? A Decola, ela é uma consultoria / startup, a gente atende das duas formas, que trabalha especificamente com recursos humanos. A gente é um braço de treinamento e desenvolvimento das organizações. Então a gente trabalha, nosso foco acaba sendo o onboarding, né, a integração de novos colaboradores. A gente tem um método específico que a gente consegue abordar e fazer com que esses novos colaboradores, eles consigam performar mais rapidamente. Então a gente atua nesse formato, então a gente entra na organização, faz esse trabalho, ajuda eles e depois deixa que a organização como um todo ela siga o seu fluxo. E a gente também atende outras demandas de treinamento e desenvolvimento, né? Toda vez que a empresa tem uma questão, né, outra diferente, assim, com líderes, outros programas, a gente desenha, faz toda a estrutura e entrega para que a empresa também possa desenvolver e criar uma cultura de aprendizagem. A Decola tem se colocado no mercado como uma fornecedora de estratégias de aprendizagem, e esse tem sido o nosso foco. Então nós desenvolvemos uma metodologia de aprendizagem que permite que o colaborador tenha uma performance mais rápida, né? Simplesmente porque a gente entendeu que pessoas em situação de trabalho precisam de um jeito específico de aprender, que não é só um modelo tradicional de educação, né? Bom, para começar eu queria saber de onde é que vocês tiraram a inspiração para conseguir criar a Decola, né? De onde é que veio a necessidade, a dor dessa empresa? Nós duas trabalhávamos juntas, né, numa empresa, e nós trabalhávamos na área de educação corporativa, implementando uma universidade corporativa, e nós vivíamos na pele todas as dores do que a gente hoje se propõe a solucionar, né? Então, nessa empresa em especial havia um processo de crescimento muito grande, muito acelerado, né? A empresa saiu de 100 para 500 funcionários em menos de um ano, e isso fez com que houvesse dores do crescimento. E uma das principais dores é a integração de colaboradores à cultura. Mas também é preciso entender que essa cultura está se modificando, né? Porque com novas pessoas chegando, cada um traz também a sua expertise, e isso vai alterando o próprio ecossistema da organização. Nós então desenvolvemos uma sistemática, né, de acolhimento desses colaboradores, de acolhimento, treinamento, para que eles pudessem se sentir parte da organização, mas também entregar, né, a sua melhor performance. Com isso, a gente pensou que talvez fosse uma boa nós levarmos isso para o mercado, porque tinha tão certo naquela empresa, né? Então aí a gente se uniu, né? Já estávamos unidas e continuamos unidas, né? E aí então a gente seguiu com essa ideia de abordar principalmente essa etapa do processo de integração, já que a gente já tinha trabalhado, tinha dado certo em experiências anteriores em outras organizações que a gente participou. Também é importante, se viu a importância de ter um onboarding estruturado, pensando na retenção, diminuir a questão de turnover, né, indicadores que são muito necessários, e que o onboarding, ele no início já impacta direto, né, e não só isso, como também o processo de cultura de aprendizagem, a ideia de treinamento e desenvolvimento de pessoas, começar desde o início e não depois que a pessoa já está há certo tempo, né, porque às vezes acaba sendo tarde demais quando se inicia um processo de estruturação de treinamento, né. Então nos unimos, começamos com uma ideia de consultoria. Em seguida, então, a gente iniciou um processo de programas de inovação de novos negócios, né? Então criamos também Decola como startup, e no que diz respeito à startup, a gente tem um ponto, né, que a gente tem até hoje uma construção muito necessária, que é ela ter uma tecnologia por trás, né? Então ela poder ser escalável. Então, o nosso negócio, que hoje a gente está muito dentro do negócio das empresas, é como que a gente também consegue fazer com que as empresas cheguem até a gente, sem necessariamente estarmos fisicamente, mas então uma tecnologia que nos apoia. A gente já usa, né, hoje isso, ela nos possibilita que a gente consiga entregar, então ela é um meio da nossa entrega, mas a nossa expectativa então é que, como startup, a gente consiga então fazer essa entrega de uma forma mais automatizada. Mas é isso, então a gente está em projetos, e estamos aí, um ano e pouquinho. Como a Decola aborda os processos de integração e desenvolvimento de funcionários novos quando vão entrar na empresa para se sentirem mais à vontade desde o início? Bom, a Decola tem um método próprio, né? A gente desenvolveu então, que são etapas
que a pessoa ela vai passando, né? Ela não percebe que tem etapas diferentes, mas são etapas que a gente entrega, que são o pré-onboarding, que a gente chama. Então, no momento que houve, né, o aceite da carta oferta, da proposta, tanto a organização quanto o novo colaborador tem um acordo para que isso aconteça, a Decola já entra num processo inicial de onboarding, que a gente chama de pré-onboarding. Então são informações, a gente já começa a ter contatos, a gente começa então aos poucos a introduzir esse novo colaborador, esse novo talento para a organização. Então o pré-onboarding vai funcionar ao longo de um período e quando chega no primeiro dia, aí entra outra etapa da Decola, que é o onboarding em si. A gente desenha junto com a organização, porque como é um onboarding institucional, a organização tem os seus conteúdos, já tem a sua forma de trabalhar, então a gente faz com que as duas formas, então, elas se juntem, então, na forma Decola, que é a melhor entrega para aquelas pessoas, porque a gente começa a entender como é que aquelas pessoas, cada uma delas aprende, então a gente também tem que entregar no formato que faça sentido, e junto com o conteúdo que a empresa tem. Então a gente faz momentos híbridos, né? Tem momentos presenciais, alguns conteúdos que são digitais ou online, enfim, que a pessoa trabalha por conta, às vezes em conteúdos separados com outras pessoas e também muito na prática, né? Então a gente entra num processo de prática muito grande porque a gente entende que para aquele conhecimento virar comportamento a gente precisa praticá-lo. E depois disso a gente tem um acompanhamento de que a gente se propõe de 30, 60 e até 90 dias, porque o onboarding tem normalmente um período de 90 dias para que de fato as pessoas se integrem na empresa e na cultura. Então a gente faz esse acompanhamento, dependendo da empresa, a Decola está em todos os estágios, dependendo da organização, a gente entrega toda a estrutura e a gente apoia em alguns momentos. E esse é mais ou menos o processo de gamificação que vocês propõem na apresentação de vocês. A gamificação, na verdade, ele é um elemento dentro do nosso processo, né? Então, digamos que ele é um formato para entregar algum tipo de conteúdo que vai ser trabalhado. Então, a gente tem uma trilha de aprendizagem e dentro dela pode ter ou jogos, pensando em gamificação, ou elementos que vão gamificar aquela trilha. Então, o que a gente pode trabalhar? Com ranking, com bônus, com badges, né? com premiações. Isso tudo faz parte do processo de gamificação. Mas são entregas, elas não são específicas, elas estão dentro do processo. É uma parte que a gente chama de design do nosso produto. Então a gente monta uma estrutura educacional e que dentro dela vão ter formatos que vão ser entregues para o colaborador final. E um desses formatos pode ser a gamificação. Vai depender sempre. Por que sempre depende da organização? Porque a gente depende muito de ver o orçamento disponível que a empresa tem, quais são realmente a realidade daquela empresa para quem vai receber, se aquelas pessoas estão acostumadas com a gamificação, então a gente pode sim trabalhar, mas a gente sempre trabalha a partir da realidade. Isso é bem importante, porque a Laura trouxe, então a gente desenvolveu uma metodologia que tem estágios, né? E também é importante salientar que para cada um desses estágios tem uma série de tecnologias, não só digitais, mas também de conhecimentos, né, que a gente emprega para que o colaborador possa se desenvolver. No pré-onboarding, então, uma das tecnologias que a gente usa, que a gente tem à disposição das organizações, é um chatbot, em que ele vai conduzir o colaborador nesses primeiros momentos, inclusive no seu processo de admissão, que é aquele monte de documentações, né? Logo no comecinho ali, quando a gente se candidatou e foi aprovado para uma vaga, manda documento, volta documento, exame médico, né? Então a gente tem um chatbot que conduz esse fluxo e ao mesmo tempo vai propondo soluções, conversas, na verdade, para que esse colaborador possa entender onde é que ele está entrando, que empresa é aquela. A outra questão que é importante dizer é que quando começa então o primeiro dia, inicia-se o processo de onboarding e na Decola a gente tem uma premissa de que a aprendizagem na prática ela tem uma melhor fixação, né? Então a gente usa uma metodologia que chama-se 70-20-10, em que 70% do que as pessoas aprendem é na prática. 20% é interações sociais e 10% é teoria. Então a gente propõe isso durante todos os nossos momentos de treinamento. É importante dizer também que a gente utiliza uma inteligência artificial que conduz essas propostas, que nos apoia na criação de propostas de educação, de objetivos de aprendizagem práticos, né? Então, de uma maneira geral, a gente entende o que aquele colaborador vai fazer, né? Qual é o escopo do trabalho dele e treina ele em relação àquilo, né? Para que ele possa estar seguro, né, da sua entrega.
né? Tá ciente do que ele precisa fazer. Como é que vocês identificam, né, as necessidades para conseguir gerenciar o treinamento e o desenvolvimento de cada colaborador? Existem diferentes formas, tá? A gente trabalha muito com 3 questões iniciais, tá? 3 inputs, tá? O primeiro deles são os objetivos da própria empresa, o que ela quer com aquele treinamento, né? O que ela espera daqueles colaboradores. O segundo objetivo diz respeito à função daquele colaborador, o que ele vai fazer no seu dia a dia. E o terceiro elemento importante é a forma como aquele colaborador aprende. A gente chama isso de um assessment de aprendizagem, né? Então a gente analisa os 3 e aí cria uma proposta mais individualizada, né? É importante dizer que se um colaborador ele tem um perfil de aprendizagem mais visual, então nós vamos propor atividades que levem em consideração essa característica. Se ele é uma pessoa que tem um estilo de aprendizagem multifatorial, então a gente vai trabalhar com tanto o visual, quanto o auditivo, quanto o sinestésico, para que ele possa ter o melhor rendimento possível, né? Isso é importante também dizer que as nossas abordagens, elas fogem um pouco do tradicional, né? Em geral, as pessoas me perguntam, mas quem é que vai gravar esse conteúdo? E a gente diz, não, o conteúdo que a Decola traz no treinamento, ele é prático. Ele não é necessariamente uma gravação de um vídeo. Então, é uma atividade que aquela pessoa vai fazer para, então, aprender. Como eu falei antes, os 10% da teoria, aí pode entrar um vídeo, pode entrar um e-book, pode entrar um podcast, pode entrar uma apresentação, um e-learning, né? Mas o core, assim, o coração da nossa metodologia, de fato, são as atividades na prática. É ele realmente botar a mão na massa, simulando o seu ambiente de trabalho, né? A sua nova função, né? Então, é nessa forma que a Decola acredita, né, que a gente vai ter o melhor resultado do colaborador. A gente tem uma etapa, né, Carol, que é a primeira etapa, no momento que a organização ela identifica e diz pra gente, olha, estou com um problema num programa de onboarding, ou preciso fazer, ou não tenho. A primeira coisa que a gente faz, a gente chama de análise ou diagnóstico. E essa primeira etapa, ela vai identificar, além de tudo que a Carol trouxe, de entender o público, né, a gente entendeu a empresa, a gente se aprofunda na empresa. Para a gente poder trazer a melhor solução, a gente precisa entender. Eu acho que daí também é um diferencial da Decola quando a gente entrega. A gente não entrega só a partir de uma demanda que foi solicitada, numa situação específica, mas a gente entende o comportamento da empresa, a gente entende as pessoas que estão, né, nesse processo, entrando na organização e o que de fato a gente quer impactar. Porque se a gente quer melhorar a performance, né, e não só melhorar, como entregar as pessoas mais prontas, porque isso é uma questão que chega muito pra gente, né? As pessoas chegam na área, eu preciso replicar o processo de onboarding, eu preciso refazer o processo de onboarding, o que está acontecendo. Então, o que a gente espera que as pessoas cheguem, que aí está o nosso trabalho também, elas cheguem muito mais prontas para que de fato elas performem a partir do que ela precisa para entregar, né? Mas o que vai acontecer? Tudo que a gente trabalhou com ela antes, quando ela entrar no dia a dia dela de trabalho, ela vai, a partir das atividades, a partir da prática, ela vai lembrar daquilo que foi trabalhado e ela vai conseguir trazer para o seu dia a dia. Que é, no fim, o que as empresas precisam. É a minha cultura, né, na pessoa, e ela, então, trabalhar essa cultura e ela trazer para o dia a dia dela a partir da atividade dela. Claro que ela tem os conhecimentos, habilidades específicas para aquela ação que ela foi designada, mas, além disso, a gente consegue trabalhar esse processo mais de abordagem da empresa mesmo dentro das pessoas. Então, a gente tem também junto um objetivo de aprendizagem. A gente precisa ter um objetivo de aprendizagem para, no final, entregar, e a prática sempre é a melhor forma para isso. Quais são os principais desafios enfrentados numa empresa ao integrar novos colaboradores? Vai, eu acho. Vou ser cancelada. O ponto, assim, uma resistência, digamos, maior, que é o que a gente encontra, é inicialmente com o próprio RH, né? Então, o que acontece? A gente tem empresas que nem a que a gente passou, que ela teve um crescimento, então ela saiu de um perfil mais operacional, né? Então ela não entra tanto em processo de desenvolvimento de pessoas e ela se vê nesse ponto que ela precisa, porque sabe que isso está impactando, as pessoas estão saindo, enfim, né? Até em relação até ao absenteísmo também acontece bastante, mas o RH, ele tem a dor e ele é um dos que mais deveria atuar e muitas vezes ou ele não enxerga,
ou ele não acredita que o processo de onboarding não é algo que vai impactar. Né, e é algo que a gente traz muito, né? Tem muitas pesquisas que mostram também o quanto o processo de onboarding ele é importante não só para manter a pessoa na organização, mas para ela se sentir integrada, acolhida, feliz, com um propósito, que no fim é o que a maioria das pessoas acaba querendo e buscando, né? Tem a geração nova e a geração Z que quer muito mais isso do que de fato um salário ou um outro benefício que vai fazer sentido para que ela fique. Né? Então é importante que o RH seja, né, esse guardião desse processo do onboarding, que ele entenda não só um processo de onboarding, mas tem um processo de desenvolvimento dentro da organização, tem uma jornada dentro do colaborador. Então a gente sente uma certa resistência desse grupo, mas ao mesmo tempo a gente sente até um pouco perdido, eles estão perdidos, né? Então a gente quer apoiar muito eles. E tem outro grupo assim que também se junta ao RH muito, que são as lideranças, né? Pessoas que estão em cargos mais de gestão ou são executivos, às vezes também impactam nisso, porque o RH pode estar vendo, mas não consegue daqui a pouco defender para a alta gestão que de fato isso vai impactar no seu negócio, porque tem o próprio RH tem o ROI, que é o retorno sobre investimento, né, que precisa ser trabalhado, só que o onboarding vai ser muito impactado, só que ele precisa de um tempo, é médio a longo prazo, né, mas a gente precisa então que o RH ele consiga ver isso, ele consiga entender todo o processo, o impacto que isso vai causar, e as lideranças também precisam abraçar para que de fato mude esse comportamento e essa visão. Então, uma coisa a acrescentar? Sim, eu acho que tem um outro fator que é barreira, assim, né, para o processo de onboarding, que é uma visão um pouco míope, eventualmente, de que investir em treinamento é custo, né? De que, mas isso não vai dar retorno, isso eu tô gastando dinheiro. E é natural que se entenda, né, que se veja dessa forma, especialmente quando a gente tem uma concepção de treinamento que é aquela de que eu coloco as pessoas numa sala, a gente faz uma ginástica todo mundo junto, bate palma e no final todo mundo sai feliz. Não é necessariamente assim. Tá? Claro que existem alguns processos de integração de grupos e tal que contam com metodologias assim, mas o que a gente está falando realmente é de desenvolver seres humanos para performarem bem dentro da organização. Né? A Laura comentou sobre indicadores, né? A gente sabe que uma pessoa chega a levar um ano inteiro para se integrar numa organização, tá? 12 meses inteiros para integrar-se e para ter a sua melhor performance. A gente também sabe que 44% das pessoas que entram numa organização se arrependem na primeira semana. 25% chora na primeira semana. É verdade. E 35% delas sai, desiste. Na primeira semana não quero, sendo que 20% no primeiro dia. Tá? Então, assim, o impacto do onboarding, não só nos custos, tá? Mas na manutenção daquela empresa é muito grande. Tem outro dado que eu acho muito relevante trazer. Quem já trabalhou em empresas sabe que quando uma pessoa sai, ela leva consigo uma bagagem, né, que ela construiu naquela empresa. Ela leva consigo conhecimentos, procedimentos, conexões, redes, que não são substituídas. Porque, além disso, o onboarding, ele contribui significativamente no processo de gestão do conhecimento. Né? Então, tentar possibilitar com que esse conhecimento que está na cabeça da gente possa ser transmitido de alguma forma, o onboarding é perfeito para esse momento. Porque com o que eu tenho que falar? Quando eu tenho que falar? Uma coisa muito, muito comum que a gente vê também, você faz um onboarding padrão, é aquele que o colaborador chega, ele entra numa sala virtual, vou dar um exemplo de um onboarding virtual, né? Mas pode ser presencial igual. Entra alguém do RH com 1.500 slides, ele passa um por um, né? E depois, ok? Aprendeu? A chance da pessoa aprender é minúscula, né? Porque assim, a gente tem que diferenciar o que é dar informação de ensinar, né? Ela foi informada, ela não ensinou, ninguém ensinou ela ali, né? Então, entender que o treinamento, ele não é um custo, que ele é um investimento
para que os meus colaboradores tenham melhores desempenhos, para que o meu turnover se reduza, é um dos gargalos principais assim, que a gente encontra. Também porque, muitas vezes, quem é que decide na empresa investir em treinamento? Quase sempre é o RH, né? Com algumas exceções. Muitas vezes nós somos mais bem-sucedidas nessa proposta inovadora de treinamento quando a gente fala com as áreas de inovação, né? Porque tem uma coisa mais disruptiva assim, né, na sua proposta. Então, eu considero que, apesar de haverem outros pontos importantes, assim, esses que nós trouxemos são os mais relevantes no entendimento do que é um treinamento e desenvolvimento. Vocês salientam a importância do onboarding, não apenas na contratação dos funcionários novos, mas também em momentos de transição, depois de voltar a trabalhar muito tempo, na licença maternidade. Como é que isso funciona? Perfeito. Nós e a literatura, a gente costuma dividir o processo de integração, a gente pode falar que em português, né, é isso mesmo, em diferentes momentos, né, em diferentes estágios. Então eu tenho uma integração inicial, quando eu, colaborador, estou entrando naquela empresa, e aí é uma integração com a cultura daquela empresa e com a minha equipe e com a minha função, né? Então eu tenho diferentes passos, mas também, ao longo da minha trajetória profissional, eu vou ter diferentes outras integrações. Por exemplo, é muito comum hoje a gente trabalhar com squads, né? Ou grupos de trabalho. Cada vez que um projeto começa a nascer numa organização, forma-se um squad, forma-se um grupo para tocar aquele projeto, é necessário que haja uma integração. É necessário que todas as pessoas saibam o que elas estão fazendo, para onde elas vão e como elas vão. Outro exemplo, colaboradores que são promovidos, né? Isso acontece muito, especialmente na área tech, né? O colaborador teve um excelente desempenho técnico. E aí ele é promovido para gestão de pessoas. Só que ele não teve nada ideia do que é gerir pessoas. Ele era muito bom programando, até ontem. Ou ele era muito bom numa planilha. Como é que eu faço gestão de pessoas? Eu tenho que conversar com as pessoas? Eu já recebi, a gente já viu várias vezes, né? Uma liderança que diz, mas sou eu que tenho que conversar com as pessoas? Sim, você é líder, não é o RH, né? O RH tem outro, ele vai te ajudar, ele vai te orientar, mas a liderança ela é realizada pelo líder, pela figura do líder. Então, isso é um desafio cotidiano. Outro exemplo, as pessoas voltam de uma licença, de um período de afastamento. Eu vou te dizer que até voltar de férias. Voltou de férias, tudo mudou, né? As coisas mudaram, tal. Mudei de área, nem fui promovido, mas mudei assim, né? De lado, andei de lado. Tem um processo de onboarding aí importante, né? Então, onboarding ou integração. Então a gente tem que entender que isso tudo que eu estou dizendo, que a gente está chamando de onboarding, mas nada mais é do que desenvolvimento, né? É olhar aquele colaborador com o olhar de alguém que está constantemente aprendendo. Tem uma expressão no mercado que se usa muito que é o lifelong learning, né? É a aprendizagem ao longo da vida. E é isso que a gente se propõe a fazer, né? Bom. Outro programa, né, que a gente trabalha muito é o onboarding de clientes. Também pensando nos nossos, né, internamente, que a Carol trouxe, mas a gente também tem o externo. Então, como é que a gente também faz o onboarding de novos clientes? Porque a gente, né, os clientes estão contratando um serviço ou um produto meu, por exemplo, né, e como que a gente recebe esses clientes, né? Existe já um onboarding de vendas, normalmente as empresas já fazem, mas quando ele é um cliente, ele vai usar, por exemplo, um serviço ou um produto, eu contratei e eu vou usar uma plataforma dessa empresa que eu trabalhei. Eu tenho um gargalo muito grande ali, porque às vezes a gente tem pessoas que são específicas de conta, né, que são os Customer Success, e eles ficam às vezes, né, dependendo da organização, claro, né, mas eles ficam com essa questão de trabalhar junto com os novos clientes para que eles então entendam como é que funciona o sistema. Mas isso é ensinar também. Então é um processo também de onboarding desses novos clientes. Como que eu faço? Também pensando na retenção desses clientes, como é que eu faço para que eles se sintam acolhidos. Afinal de contas, eles estão contratando um serviço meu, né? Então eu também preciso, não é só entrar, eu preciso também ter um cuidado com essas pessoas. Então a gente também trabalha nesse processo de criar um programa, né, um processo ou uma trilha que seja específica para
treinar esses novos clientes dentro dos sistemas das organizações. Mesma coisa, a gente usa o nosso método para que isso aconteça, né, sempre. E agora, algo que super recente que a gente está trabalhando também, né, Carol, a questão do onboarding em relação às pessoas que sofreram muito com as enchentes, né, então que estão ou retornando para as organizações ou que estão se vendo numa readaptação, lugares diferentes, organizações diferentes. Então é super importante que tenha um acolhimento muito mais emocional, né, uma questão que trabalhe muito esse escopo, que também abrace as pessoas no sentido, a gente está aqui para ajudar também. Não só, claro, temos questões institucionais para te trazer, mas a gente está junto contigo, a gente te apoia. Então, é um carinho que a gente também quer dar para as pessoas. Então, a gente também tem esse outro processo de onboarding. E tinha mais um que eu ia falar. Não me lembro, mas acho que eu sei. Eu tinha mais uma outra pergunta. Mas já que a Laura tocou no assunto, né, das pessoas voltando a trabalhar após as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, queria comentar um pouco mais sobre? A gente tem um cenário bem atípico, né, e dramático, né? Primeiro porque houve muitas demissões, né, principalmente de empresas de pequeno porte, né, que não tiveram como, né, se reestruturar. Recentemente eu tive numa visita num shopping center aqui de Porto Alegre que foi totalmente alagado, e a praça de alimentação, todas as empresas foram embora e todas as empresas demitiram todos os colaboradores. Então, além de retorno ao trabalho, tem um processo bem importante de recolocação. E aí é uma questão de se pensar, né, de se avaliar, porque vai se recolocar, mas em quais empresas, né? Aonde? Porque o mercado realmente se modificou com esse contexto, né? O que a gente tem visto muito são empresas de fora do estado oferecendo vagas, né? E aí tem uma decisão importante, né, eventualmente de mudar-se, né, de sair do Rio Grande do Sul, mas também a opção de trabalho remoto, né? Isso tem sido bem impactante. Mas é importante dizer que as pessoas que perderam seus empregos, né, durante as enchentes, as que também foram impactadas, ela tem um sofrimento duplo, né? Porque ela perdeu a sua casa, ela perdeu, né, os seus bens e ela perdeu seu emprego. Né? Então tem um acolhimento psicológico aí muito importante a ser feito, e nos parece então que o RH é determinante nesse contexto, né? De entender que aquela pessoa, ela viveu um trauma, de fato, né? E que ela tá ali num estresse pós-traumático, que vai precisar de um olhar diferenciado, né? E eu te digo que isso não vai ser nem 1 mês, nem 2, nem 3, mas talvez leve, né, anos, né? Para que a gente possa reacomodar, né, todo mundo que sofreu e que foi impactado, né? E a opção de trabalho remoto também nem é disponível para a maioria das pessoas. Eu acho que perderam, né, as suas casas que foram realmente atingidas por essa catástrofe, já que os trabalhos são muito presenciais, né? Tem algumas opções de trabalho que a gente não tem como fazer home office. Isso é muito importante. Tem um corte social, né, na enchente, né, nas enchentes, os afetados das enchentes. Várias pesquisas indicam, né? A maior parte das pessoas afetadas são pessoas da periferia, são pessoas pretas, né? Então, para olhar para isso é determinante, né? A gente tem aqui no NAVE um grupo de pessoas também que trabalha com o movimento negro, e isso é fundamental que a gente entenda que há um contexto, né? Há um contexto específico, e que as pessoas que sofreram, elas já vinham sofrendo, né? Elas já vinham em processos de vulnerabilidade, e que a enchente é mais um elemento a acrescentar uma dor naquele momento, né? Então, sim, me parece que... E aí é uma questão importante que não é uma questão só de gestão pública, sabe? De políticas públicas, mas é uma questão das empresas, das organizações olharem para esse momento como um momento de transformação, de fato, né? Tudo bem, eu não consigo ter trabalhos remotos. E é verdade, eu falei do recorte ali, né? As vagas, por exemplo, supermercado, caixas, comércio, são presenciais, né? Mas como é que a gente pode tirar um melhor proveito, né, disso? Eu posso ter flexibilidade, por exemplo, né, para que uma mãe, né, que tem um filho pequeno, onde é que ela vai deixar o filho para ir trabalhar?
né? Se a escola foi inundada. Então, se a empresa tem um olhar para essas questões sociais, que a gente estava falando antes aqui de ODS, de ESG, ela está contribuindo para uma comunidade melhor, para uma sociedade mais enriquecedora, né? E também mais acolhedora, né? A gente está falando de onboarding para fazer um paralelo, né? Isso não deixa de ser um processo de integrar-se à comunidade na qual ela está inserida, né? Como vocês preparam as empresas para promover a diversidade? Ah, boa questão. Isso é uma questão tão importante, né? E a gente, na Decola, a gente tem um entendimento de que a diversidade, ela está absolutamente relacionada à cultura da empresa. Então, uma cultura de aceitação do erro, de tolerância ao erro, aceitação e tolerância à diversidade de qualquer tipo, ela é determinante para que a empresa consiga trabalhar bem com essas questões. A gente tinha um perfil muito interessante aqui no Rio Grande do Sul, né, há alguns anos atrás, uns 10, 20 anos atrás, que eram as empresas com um perfil muito tradicional, conservador, né. Eu vejo algumas mudanças, mas ainda há um espaço muito amplo para ser conquistado, né. Antigamente se falava, pessoas com tatuagem, uma coisa muito simples, né. Não, você vai ter problema para arrumar empregos. Eu quero crer que hoje isso não é uma verdade, né? Mas talvez esses rompimentos, né, iniciais tenham possibilitado que haja uma abertura maior ao diferente, né? Uma abertura maior àquilo que não é o meu comum, né? Então, a nossa proposta dentro da Decola é que a cultura organizacional, ela tem que ser resiliente e ela tem que ser aberta a ponto de entender a diversidade, né? Essa questão da diversidade para a gente é super importante, inclusive quando nós criamos o método da Decola, porque as organizações podem trabalhar também escolhendo módulos que a gente trabalha, né, que a gente tem. A gente tem módulos específicos que a empresa precisa. A gente já pegou organizações que disseram, eu preciso só do módulo sobre negócios de vocês, como é que eu vou trabalhar o meu negócio que é muito complexo e eu não consigo traduzir. Então a gente tem essa gama também que nos possibilita. E tanto o ESG quanto o módulo de diversidade, eles estão dentro dos nossos pacotes que a organização pode trabalhar. A gente, claro, pensando quando nós entregamos enquanto Decola, ele é mais amplo, né? Para que então a organização possa daqui a pouco iniciar um processo sobre o assunto dentro da organização, se é algo muito recente, né? Fala de simulação. Exatamente. É o que a gente faz mesmo. A gente simula, é super importante a questão de cenários e simulações, de situações específicas sobre cada um desses momentos, para que as pessoas entendam. De novo, é a questão da prática que a gente traz, para que as pessoas vivenciem aquelas situações e entendam e consigam identificar daqui a pouco no próprio dia a dia dela de trabalho, porque a gente está dentro de uma organização com pessoas diversas, né? E a gente não sabe como cada um é, nem como elas lidam com as coisas, então como que eu também consigo, dentro de uma simulação, já fazer com que isso aconteça, né? Então é uma forma que a gente traz para que então eu consiga praticar algo que inicialmente pode ser mais distante ou algo que já eu consiga aprofundar o meu conhecimento ou até a empresa trazer mais conteúdo. Além disso, a organização, a gente pede muito o que a empresa tem, né, o que ela tem institucional sobre aquilo. Então, se ela já aborda de uma certa forma esses conteúdos, a gente então, em cima deles, a gente propõe atividades, propõe ações, né? Então a gente traz toda a nossa expertise relacionada a desenvolvimento, né, e treinamento. E se a empresa não tem, mas tem interesse, então a gente aos poucos vai abordando e consegue entregar algo que vai conseguir fazer sentido e depois ela aos poucos ela vai fazendo. Mas é muito importante que não seja algo pontual, né? Que seja realmente algo que faça parte do dia a dia da cultura da organização e que ela viva de uma forma mais orgânica e que todas as pessoas vivenciem sem a gente ficar nomeando, né? Isso é diversidade, isso é ESG, inclusão, enfim, né? Comunidades. Você comentou sobre simulação. Teria algum exemplo de alguma coisa específica que já aconteceu? Sim, a gente trabalha muito, tem nomes conhecidos no mercado como sala de aula invertida ou PBL, né, que é Problem Based Learning, que é uma ideia de trazer o problema e entregar para um grupo de pessoas e elas resolverem através de um processo de aprendizagem. E a gente faz muito com lideranças, é bem importante.
Então, a gente tem uma empresa que a gente já trabalhou, mais de uma, né, também, que trouxeram, dentro do escopo do que a gente tinha para trabalhar, se viu muito necessário a importância da gente simular uma situação para que, então, o conhecimento também fique mais aderente para todo mundo identifique também os comportamentos das outras pessoas relacionados àquela situação. Então, a gente trouxe uma situação específica que havia acontecido naquela organização, né? E também em outra empresa a gente fez um pouco diferente, a gente pegou uma situação da indústria que tinha acontecido e trouxemos como um caso, uma situação, e eles tinham que resolver o problema, né? Então a resolução de problema. Mas não é só a resolução dizendo o que tinha que fazer, eu acho que isso, acho que aquilo. Não. Como que eu simulo? Então, em grupos, né, nós trouxemos as situações, teve uma empresa que a gente montou, inclusive, um cenário, né, daquela situação para eles entrarem, vivenciarem o que estava acontecendo. Aí eles saíam daquilo, em grupos eles reuniam, debatiam, né, eles tinham que montar uma estrutura e explicar como que eles iam resolver, né? Então é um processo que é mais longo, assim, não é um treinamento tão curto, né? E que a gente vai dando aos poucos algumas ferramentas para que eles vão conseguindo então sair daquela situação. Então tem tempo para debater um assunto. Depois de um tempo agora eles mudavam até o conteúdo deles, então eles tinham que também trocar entre os outros grupos o que já havia sido trabalhado. Eu tinha um material específico, agora eu tô sem material, como que eu continuo resolvendo? Então é bem para tentar simular uma situação específica e como que eu consigo resolver, às vezes com a quantidade mínima que eu tenho possível, né? Às vezes só conhecimento ou o grupo, né? A gente faz muito isso pensando também, uma outra simulação que eu lembrei aqui também, é uma imersão muito grande que se faz, principalmente para conhecer o comportamento das pessoas. Isso é legal quando trabalha com líderes, independente de diferentes níveis, ou tu pode trabalhar com primeira liderança, por exemplo, que é justamente para tu identificar quem é líder e quem não é líder, né? Mas ali é um ponto muito para identificar o que precisa ter trabalhado depois, quais são os comportamentos, o que tem de gap naquelas pessoas, né? Quais são as habilidades, pensando em reskilling, upskilling, enfim, o que eu preciso melhorar nas pessoas. Porque aquele ali tem líder e esse não. Então a gente coloca as pessoas numa situação, tem 60 minutos dentro de uma sala fechada e eles são cheios de desafios, né? Então eles têm perguntas específicas e eles precisam responder essas perguntas para passar para o próximo desafio até que eles consigam concluir todos os desafios e aí eles saem da sala. O tempo, 60 minutos, parece muito e não é, né? Realmente. E a gente fica acompanhando aquilo e dá debates muito grandes. Tu percebe o comportamento das pessoas. Tem líder que acaba ficando mais quieto, tem líder que toma a frente, tem líder que discute, que aquela opinião dele é que deveria valer. Então tu percebe mais ou menos como que é o comportamento para identificar depois, ok, eu tenho aquilo ali de cada um deles, eu consigo identificar qual é o comportamento, agora eu vou trabalhar para que daqui a pouco, até dentro das equipes, já possa ter vindo isso, e antes não foi trabalhada, né? Então agora dentro de uma simulação, de um cenário, eu consigo identificar esses comportamentos e trabalhar de outra forma.